Fórum Mitos e Fatos, nós falamos aqui do Hotel Tivoli, na zona sul da capital paulista, ao nosso lado, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ministro, Fórum Mitos e Fatos, a Jovem Pan discutindo economia e a infraestrutura, principalmente. Como é que o senhor vê esse panorama da infraestrutura brasileira hoje? Um dia desse eu estava olhando um noticiário, quando saiu a colheita de soja em Mato Grosso, e nós tínhamos uma estrada em más condições e uma fila de caminhões carregados saindo da estrada de vez em quando para fugir de alguns buracos, etc. Então eu disse o seguinte: tem uma má notícia e tem uma boa notícia. A má notícia é que a estrada está em péssimas condições. A boa notícia é que tem demanda. Uma série de caminhões carregados tem demanda, o que significa que se tem demanda, tem oferta de capital para se construir essa estrada. O que se precisa agora é, de fato, fazer um programa de vários anos que deverá ser feito pelo próximo presidente da República, que temos convicção que teremos a oportunidade de estar nessa posição e oferecer essa contribuição ao país, e aí sim fazer os investimentos necessários. Como? Regras estáveis, regras competitivas, atraindo investimento internacional, que vai aproveitar exatamente essa demanda que existe no Brasil. Seja por rodovia, seja por ferrovia, seja por portos, seja por aeroportos. Portanto, acredito que as perspectivas são boas, é meramente uma questão de regulamentação adequada e confiança no governo. Aliás, essa reivindicação dos investidores externos e também até internos são regras claras. Isso. Como criar este ambiente, este panorama para otimizar a infraestrutura brasileira? O investimento, ele demanda três coisas. A primeira são as regras claras, como você mencionou. Isso é a parte mais fácil. Não é? Basta um governo que, de fato, redija e aprove essas regras. Isso já há consenso sobre isso. Não é o ponto. O ponto é o seguinte: em primeiro lugar, tem que haver previsibilidade. Isto é, existe a necessidade de ter um governo eleito que dê previsibilidade na manutenção destas normas e na manutenção do processo de recuperação do país. Por quê? Para atender a terceira demanda do investimento, que é lucratividade, que é retorno, isto é, demanda pelo transporte, demanda pela energia, etc. Para isso o país tem que estar crescendo. Portanto, regras estáveis, previsibilidade e crescimento futuro da demanda. Ministro, essa questão hoje atual, o país vive aí um momento de turbulência em relação à greve dos caminhoneiros. Qual que é a avaliação que o senhor faz e a perspectiva de que forma isso impacta a economia? O impacto será drástico na economia? Qual que é a avaliação que o senhor pode fazer? Olha, vai depender tudo da resolução, né, a partir de agora mais rápida desta crise. O acordo foi feito, não foi seguido, no entanto foram tomadas novas medidas, há um abatimento de impostos grande, substancial, no preço da gasolina, aí de cerca de 46 centavos, portanto, muito importante dizer que as condições estão dadas, né? Agora, o que nós precisamos de enfrentar é o componente político desta crise, isto é, o aproveitamento político de grupos organizados, seja da esquerda, seja da extrema-direita, que se organizam para tumultuar a vida do país para ter benefícios políticos. Isto aí, sim, é que precisa ser agora enfrentado com rigor, porque esta crise ela está causando dois tipos de prejuízo. Primeiro é o prejuízo à vida das pessoas. Tenho notícia de 50 automóveis em fila de posto de gasolina, por exemplo, chegando agora de Brasília, e pior, notícias até de motorista dormindo dentro do carro, na fila, para botar a gasolina ou etc. Então,
Isso é um prejuízo inaceitável. E tem também um prejuízo econômico. Linhas de produção de indústrias que começam a ser paralisadas, etc., etc. Isso causa um prejuízo econômico para o país. Portanto, na minha visão, na medida que se resolva a crise, o custo que seria incorrido de queda de produção, de queda de atividade, e que teria consequências na queda da arrecadação, no momento que se resolva isso, isto mais do que compensa o custo fiscal. Isto é, a atividade econômica crescendo, nós temos uma arrecadação de tributos que crescem mais do que a atividade. Portanto, mais do que compensa uma queda de atividade com consequente queda de arrecadação. Portanto, a solução tem que ser tomada, o governo tem que tomar medidas. Primeiro, de resolver o problema do preço da energia, que está sendo tomado, o preço do combustível. Segundo, enfrentar o componente político e, de uma certa maneira, de outros interesses também, de lockout, que é ilegal, feito pelas transportadoras. Houve uma demora por parte do governo para agir nessa questão? Olha, é um problema importante. Eu estou agora fora do governo, sou candidato a presidente da República, portanto, eu não quero entrar no assunto. Mas diretamente julgar, não quero julgar. Por quê? Porque é muito difícil, o assunto é complexo, envolve custos fiscais, envolve questões jurídicas complexas que o governo teve que tomar medidas duras, medidas difíceis, não é? Envolve diversos componentes, por exemplo, falando agora no uso de forças de segurança, etc. Então tem, em primeiro lugar, que equacionar a questão legislativa, né? De todos os impostos que serem retirados, como é que é o procedimento para isso, todas as questões jurídicas envolvidas e depois todo o problema de ação concreta nas rodovias, né? Portanto, é um problema muito complexo que eu acho que nós temos que nos abster de julgamentos rápidos e tentar transformar uma questão difícil, complexa, num problema simplista. Eu acho que o importante agora é que está sendo agora implementado um conjunto de medidas muito forte, uma queda de preço, uma ação de desobstrução de rodovias. Eu acho que esse é o caminho para ir. Como é que o senhor vê a questão da participação do governo em relação à questão da Petrobras? É necessária essa intervenção do governo para agir em relação ao preço dos combustíveis ou deve ser uma questão à parte? Não, eu acho que a Petrobras, que foi absolutamente socateada pelo governo anterior, ela tem que ter uma política de preço que rentabilize a companhia, não há dúvida. Não é? Inclusive para a companhia ter condições de continuar não só perfurando, extraindo petróleo, produzindo petróleo para o país, né? Então, eu acho que é importante, de fato, como está sendo feito, a proteção da Petrobras, permitindo que a Petrobras continue a produzir cada vez mais e melhor, mas, por outro lado, fazendo um corte de impostos, como está sendo feito, de maneira a estabilizar um pouco mais e principalmente diminuir o preço do combustível agora. Já vamos finalizar a nossa entrevista. Mais duas questões em relação à CID e até mesmo a desoneração dos combustíveis. O governo necessita de arrecadação. Essa desoneração pode impactar aí nas contas do... Não há dúvida de que a retirada do imposto dos combustíveis, a desoneração, impacta sim as contas públicas. Por outro lado, como eu disse, a resolução da crise e o aumento da atividade resultante disso e a evitar-se a queda da atividade, isso gera uma arrecadação que, na minha opinião, mais do que compensa o custo fiscal. E a última pergunta, o senhor acredita que essa greve dos caminhoneiros pode impactar de alguma forma na sua candidatura? Eu acredito que, de uma certa maneira, pode até ajudar, né? Porque deixa mais clara a necessidade de uma ação dura, decisiva, firme e de um governante, a partir de 2019, que implante as reformas que estão sendo feitas, que dê continuidade à política econômica que iniciamos
e que, portanto, tenha condições de diminuir as despesas públicas de longo prazo e, portanto, ter condições, ter espaço para diminuir os impostos sobre combustíveis e, inclusive, também outros impostos, isto é, diminuir a carga tributária do povo brasileiro. Para isso, é importante fazer as reformas fundamentais, diminuir o nível total de despesas públicas e, ao mesmo tempo, criar condições para o país crescer mais, crescer melhor. Isto, eu acredito que é a nossa proposta e reforça o nosso lema de campanha, que é: quando o Brasil tem problemas, chama o Meirelles. Tá certo. Ministro Henrique Meirelles, pré-candidato à presidência da República, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan, especialmente no Fórum Mitos e Fatos, a Jovem Pan discutindo economia. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer de falar com todos num momento tão importante para o país. Tá aí. Portanto, a participação do ministro Henrique Meirelles, diretamente aqui do Fórum Mitos e Fatos, a Jovem Pan discutindo economia.